Boa noite, sou Alexandre do Ministério Bíblico Bremas. Como eu já disse na live aí, vou repetir por causa do tempo, mau tempo em Londrina hoje. É chuva, sinais de relâmpago até, de repente anunciaram tempestade. Não foi possível a gente estar na praça, mas fizemos aqui a live, a adoração a Deus, alguns louvores, e agora vamos compartilhar a ministração com vocês. E hoje a ministração, fazer um breve comparativo entre Jonas e Jesus. Eu sei que pode parecer loucura, Tem até um título aqui de Jonas, o servo errante, e Jesus, o servo perfeito. Pode parecer uma loucura, no sentido que como pode você estar querendo comparar Jonas, o homem errante, com Jesus? Porém, para que a gente entenda que Jesus ele foi elevado ao ponto de não ter quebrado nada, não ter errado em nada, e por isso foi perfeito. Mas ele poderia ter errado, sim. Ele passou por várias provações e várias coisas parecidas com Jonas, e que onde Jonas falhou, Jesus não falhou, tá? Então a gente vai pormenorizar essas coisas durante a ministração, tá? Bom, vamos ler o livro de Jonas inteiro. E do decorrer da leitura vou pontuando algumas coisas. Começando ali em Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então perceba, Deus falou com Jonas e pediu para ele ir à grande cidade de Nínive. Por que a grande cidade de Nínive? Porque Nínive nessa época, e no capítulo 4 vai falar lá no fim que ela tinha 120 mil habitantes. Mas Nínive era, em população, a maior cidade do mundo nessa época. Então seria mais ou menos como se alguém fosse mandado a Pequim ou a Nova York, grandes cidades hoje, para fazer uma pregação em âmbito, vamos dizer, global, naquela esfera, dentro da cidade toda, que alcançasse a mensagem a todos. Tá? Mas Jonas, ele estando em Israel, não foi a Nínive, que ele estava aqui. Nínive é mais ou menos aqui. Então aqui Israel, do lado direito aqui para o Oriente, Nínive, na Síria. Ele não, ele pegou em Jope, que é uma cidade costeira de Israel, que tinha um porto, e até hoje tem um porto que faz frente com o Mediterrâneo, e foi para onde alguns falam que é Tarso, ali hoje na Turquia, mas mais precisamente se aponta Tartessos, na Espanha. Então ele estava indo exatamente para o contrário do que Deus pediu. Deus pediu para ele ir para o Oriente, para Nínive, ele estava indo para Tartessos, na Espanha, para o Ocidente. Tá? Então, nesse ponto se encontra a história. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e um navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Porém Jonas desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal,
Que ocupação é esta? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Fizeram várias perguntas a Jonas. Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse-lhes: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Pois eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a fúria do mar, o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Tá, então assim, esse é um livro profético bem comum, porque ele está em termos de prosa, de narração, e conta uma história incomum ao que se vê, porque geralmente os profetas na Bíblia eram chamados por Deus e atendiam. Eis-me aqui. Já Jonas não, ele foi teimoso, e ao ser teimoso desenrolou a história que ele foi no caminho para Tarsis. Deus permitiu que aquelas ondas sobreviessem sobre o navio ao ponto de quase quebrar. E aí, ao eles questionarem Jonas, lançaram sorte e descobriram que foi Jonas, e ao declarar que ele era hebreu e temia ao Deus vivo, a Yahweh, como se chama de Yahvé, eles logo conheciam o nome de Deus, Yahweh, e eles, ao clamarem a Deus, não só clamaram com temor, como ao jogar Jonas, eles fizeram sacrifícios e ofertas e votos a Deus. Então percebe-se que a religião bíblica já estava um pouco disseminada ao ponto de marinheiros que atravessavam os mares conhecer o nome de Deus ao ponto de entregar sua vida e fazerem ofertas e votos a Deus. Então, Deus não era desconhecido, até porque tirou o povo do Egito e isso ficou grandemente proclamado entre as nações. Tá? Então, Jonas teve um chamado, no versículo 1 e 2, que Deus chamou. Jonas teve uma fuga, no versículo 3, onde ele vai para Tarsis. Tá? E a partir do versículo 4 até o 16 ali, ele teve um período de desgraça no navio. Ele trouxe desgraça para aqueles que estavam naquele navio. Tá? E a partir do 17, é uma provisão divina, que é mandar um grande peixe. Tá? Não é uma baleia, porque o texto não fala de uma baleia, ensina um grande peixe. E orou Jonas ao Senhor, no capítulo 2. Seu Deus das entranhas do peixe. O capítulo 2 é uma oração de Jonas. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu lhe disse:
E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Tá? Alguns colocam que nesse capítulo 2 de Jonas, Jonas morreu e ao ser vomitado ele ressuscitou. Apesar de ter de ter indícios de que pode ser isso, porque ele cita inferno, né, que é a sepultura, ele cita perdição, ele cita profundezas, né, no sentido de escuridão total, ele estava orando, então ele só poderia estar vivo e consciente, porque nenhum morto pode orar ou estar consciente, sendo que a Bíblia, né, em tantos salmos, em Eclesiastes 9:5, vai falar que a morte é um sono de inconsciência. Né? Os mortos não louvam, os mortos não sabem da realidade, os mortos não aprendem da ciência, enfim. Tá? Então, assim, tudo leva a crer mais fortemente que ele estava vivo do que morto. Tá? Mas a Bíblia não explicita 100% alguns sentidos, porque ele se usa todo um palavreado de morte, mas é porque ele estava à sombra da morte. Tá? Apesar de a Bíblia não falar estava vivo ou estava morto, o estado de consciência dele era consciente. Então, temos que ele estava vivo. E ao o peixe vomitar Jonas, onde a gente vai continuar. Mas só fazer um destaquezinho assim, no versículo 8, ele vai falar do quê? Que os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, deixam a misericórdia de Deus, recebe a graça de Deus. Ou seja, as falsas vaidades desse mundo, elas estão em contrário às coisas de Deus, elas estão opostas, antônimas às coisas de Deus. Pois as coisas de Deus são frutos da verdade, da misericórdia, da compaixão, da alegria em Cristo, e não da dissolução desse mundo. Então, depois, nos últimos escritos, ali nas cartas joaninas, nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulino, vai abordar esses mundos contrários, né, que são os filhos da luz contra os filhos das trevas, a luz contra as trevas, o mundo contra as coisas de Deus, né, que é possível agradar o mundo e a Deus. Quem se faz amigo de Deus se faz inimigo de Deus, quem se faz amigo de Deus automaticamente se torna inimigo do mundo e tal. Então isso já vinha sendo abordado ali lá pelo ano 650, no século 7 a.C. Tá? Interessante que no versículo 9 ele diz assim: do Senhor vem a salvação. Se você pegar no hebraico, a salvação ali é Yeshua. Então, por que não ali até um versículo que declara que o Messias é salvação e que o Messias é Yeshua. Do Senhor vem Yeshua. E Jesus diz: eu vim do Pai. Tá? Avançando no versículo 3, no capítulo 3, a gente vai entender que a história toma o rumo que deveria ser no original, quando Deus pediu no capítulo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande,
de 3 dias de caminho. Dificilmente 3 dias de caminho, tá? Se um caminho, né, tem que uma jornada de um dia de 30, 40 quilômetros, então vamos por no mínimo 90 quilômetros a cidade tinha de comprimento, né, de distância. Dificilmente é isso, mais provável é que ele estava a 3 dias de Nínive, né? Ele estava a 3 dias de caminhada, né? Em torno de 90 a 120 quilômetros de Nínive, tá? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a mensagem, a pregação dele, sucinta. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. É um jejum absoluto. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado. Lhes faria e não o fez. Tá? Então, no versículo 4, a gente tem ali no versículo 1 ao 3, no capítulo 4, 3, no versículo 1 ao 3, a ida de Jonas a Nínive, no versículo 4, a pregação, do versículo 5 ao 9, a aceitação, e no versículo 10, que Deus teve compaixão. Não é porque Deus se arrepende como se ele errasse, mas ele se apiedou, ele teve compaixão daquilo que ele intentou e ele simplesmente não o fez, porque as obras daqueles foram o quê? Obras de temor, obras de pôr-se em luto, de colocar-se num lamento mesmo profundo, ao ponto de alcançar, vir de dentro para fora, e alcançou os olhos e o coração de Deus. Pois era o que? Um luto sincero, um arrependimento sincero das suas más obras. Tá? Por fim, o que é inesperado, porque nenhum profeta na Bíblia foi tão bem sucedido quanto Jonas. Primeiro, porque Jonas pregou para uma cidade de 120 mil pessoas, que prontamente aceitaram a sua mensagem, arredaram e aprumaram seus caminhos e vieram para o lado de Deus. Só que, além dele ter tido sucesso da parte de Deus na pregação, que é ter alcançado essas 120 mil pessoas, né? E ainda ele vê o resultado daquilo, porque acontece muito em profecia, que era profetizado e um dia se cumpriria 100, 200, 300, 500 anos depois que profetizou aquele lá atrás. Mas Jonas viu o fruto do arrependimento deles e viu o livramento que Deus deu sobre a vida dos ninivitas. Mas Jonas, incomumente, assim, chocantemente, não aceitou aquilo, pois parece, né, pelo relato, que Jonas ele não sentia que aqueles eram dignos, porque eles, de repente, né, a gente vê a história da Síria, né, os relatos históricos que os assírios eram bárbaros, brutais, mesmo homens de muito voracidade, tá? Então, assim, possivelmente Jonas pode ter tido medo, e também Jonas, ele sentiu que eles não eram dignos daquilo. Mas Deus sabe que todos podem alcançar a salvação, e por isso pediu a Jonas.
Mas isso, né, continuando no capítulo 4, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, e longânimo e grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse ao Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se a oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma alvoreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da alvoreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a alvoreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma, com todo, né, o seu âmago, morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então, de novo, Deus indagou a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da alvoreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da alvoreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, conclusão: Deus fez nascer uma alvoreira, que no texto hebraico não dá a se entender se é uma alvoreira, uma outra árvore, mas uma árvore que dava sombra. E Jonas se apegou com amor àquilo ali. Mas, muito mais dá-se a entender que Jonas, por causa da sombra, ele gostou da árvore, do que em si pela criação, pela beleza da criação de Deus. Tanto que, ao morrer, ao Deus, né, enviar o verme, e o verme, ao subir da água, feriu a alvoreira, ela secou e morreu, Jonas ficou triste, porque ele ia pegar sol agora na cabeça, ao ponto de desmaiar e desejar a morte, porque ele já vinha cheio de amargura, cheio de tristeza por a sua mensagem ter sido bem sucedida e os ninivitas não terem sido destruídos, e agora ele se compadeceu por si mesmo e não pela criação. E Deus falou: se você está tendo misericórdia com a alvoreira, nesse sentido que ela fazia sombra para você, por que eu não vou ter compaixão, misericórdia de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, que não tem o discernimento das coisas de Deus? Então, fecha-se o relato do livro de Jonas, em que Jonas, ele não entendeu que as coisas de Deus não cabe a gente julgar, e nem a gente precisar o valor, e nem a gente precisar o fim das coisas de Deus, mas cabe a Deus. Então, Jonas não aceitou de pronto, e a Bíblia não fala se aceitou depois e se arrependeu, mas termina que Deus dando uma lição, que ele é longânimo sim, misericordioso sim, e não faz distinção entre o ninivita, o israelita, ou qualquer um que seja, tá? Isso depois Paulo vai abordar muito mais nas suas cartas, tá? Deixa eu fazer um comparativo aqui, que da mesma forma que Jonas passou por vários desafios, Jesus também, só que ele passou ilibado, ele passou perfeito, porque em nada transgrediu a lei, em nada pecou, tá? Quem enviou Jesus, né? Isso vai responder, entre outros versículos, em João 10, do 36 ao 38.
João 10, do 36 ao 38. Aquele a quem me enviou, Jesus falando, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditais. Mas se a faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim, e eu nele. Isso aqui soou tão blasfemo, que eles quiseram encurralar Jesus, para eles fazerem igual a Deus. Jesus falou que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, Ele me enviou, eu vim do Pai. E isso era inconcebível para os judeus da época. Então, assim, quem enviou a Jesus foi o Pai. Segundo a própria vontade de Jesus, ele vai falar também, eu dou a minha vida. Mas, da mesma forma que foi enviado Jonas, foi chamado Jonas, Jesus também. Só que ele não pegou e falou, não, obrigado, eu não estou muito afim não. Ele veio e pagou pelos nossos pecados na cruz. Derramou o seu sangue carmesim, remidor de pecados. Então, Jesus estava, no livro de Hebreus vai falar que ele estava sujeito a todas as coisas que a gente está e esteve sujeito. Que nós estivemos sujeitos a todos os tipos de tentações, pecados, malignidades. E Jesus também. Mas ele não nos deixou abater. Ele se manteve reto, olhando para o céu, olhando para o Pai. Porque ele diz, eu só faço o que o meu Pai fez. Eu só consigo fazer o que o meu Pai faz. Porque assim ele me ensinou. E até em João, primeira carta de João 2, capítulo 2, 3, 4, vai falar que nós, quando estamos na luz de Cristo, nos tornamos como a Ele, sem pecados. Chega a ser tão elevado o padrão que nós nos tornamos ilibados, sem mácula nenhuma. Ou seja, sem falha nenhuma, sem pecado nenhum, quando estamos 100% nele. Nós nos tornamos perfeitos ainda aqui, mas nós não conseguimos andar em perfeição por muito tempo, pois nós somos fracos e errantes, como Jonas. Mas se a gente perseverar até o fim, a gente vai receber a coroa da vida eterna. Da mesma forma que Jonas fugiu, Jesus fugiu para o deserto, mas não no sentido de correr, mas ele estava no sentido de se preparar para a sua missão. Isso vai estar relatado em Lucas capítulo 4, mas vamos ler o 1 e o 2 aqui só para vocês verem. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Em terminados dias. Então Jesus também fez um jejum, assim como os ninivitas, e ele estava no deserto 40 dias e foi tentado, mas não pecou. Esses 3 dias e 3 noites que Jonas permaneceu dentro do grande peixe também são abordados por Jesus e predizem a sua morte, os 3 dias que ele esteve no inferno, ou seja, os 3 dias que ele esteve na sepultura, na rocha, no túmulo esculpido dentro da rocha. Jesus esteve no inferno, e a palavra, tanto o Hades, Guerrena, essas palavras, o Sheol, essas palavras, tanto do hebraico quanto do grego, que denotam o lugar dos mortos, lugar, a sepultura, não o lugar onde eles vagam e conversam e trocam uma ideia e fazem planos, porque a gente sabe que isso é antibíblico, e não adianta usar a alegoria do rico e Lázaro para falar que isso é real,
Pois se a gente um dia no céu vai ter contato com aqueles que estão no tal do inferno, essa visão, né, de Dante de Alighieri, né, do inferno de Dante, se nós teremos contatos com eles ainda, o mal não vai ser extirpado por todo. Então isso é uma loucura, não tem nem como, tá? Mas Jesus, ele vai estar falando que da mesma forma que Jonas esteve um símbolo de morte ali dentro, né, das profundezas do grande peixe, ele também estaria nas profundezas da terra, né? Ele vai falar ali em Mateus 12, do 38 ao 40. Ele diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, né, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Jesus predizendo a sua morte, né? E assim foi. Em Mateus 16 também, 21, ele vai dizer também, né? Desde então Jesus passou a mostrar aos seus discípulos que convinha Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, né? Então Jesus já vinha predindo aos seus que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, tá? E assim foi, consumado. Em Mateus 28, do 1 ao 6, a gente vai ver que assim aconteceu e temos fé e certeza disso pelos relatos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos, não mortos, mas como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não temais medo, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Então, isso foi consumado, foi dado como feito, né? E o que? Jesus também, como Jonas pregou, né? E Jesus trouxe palavras de arrependimento àqueles que ouviram, né? Para que se arrependessem dos seus maus caminhos. Em Mateus 4, do 23 ao 25, vai falar: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e lhe traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, a pregação de Jesus, que começou na Galiléia, foi espalhando pela Síria, pelo Decápolis, né, que ali na região hoje da Jordânia, e, né, por toda a Judéia também. Em Marcos 11:1, nós vamos ver que Jesus também teve uma parte da sua pregação feita na Judéia. Marcos 11:1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Jesus também, né, como morreu fora do muro de Jerusalém, ele também teve o seu tempo em Jerusalém, né, e na Judéia, fazendo a pregação do reino de Deus. Tá? E Jesus também cita, isso que é legal, esse arrependimento em Lucas 11, do 30 ao 32,
dos ninivitas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então ele vai exortar e ele vai usar como exemplo o arrependimento sincero dos ninivitas. Tá? E da mesma forma que Jonas se agoniou, ele se agoniou também, mas não pelo motivo errado. Lá em Lucas 22, vamos ler do 41 ao 44. E apartou no Getsemane. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, em torno de 30 metros. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então a agonia de Jesus e o sofrimento foi por um motivo nobre. E ele também na cruz, em Mateus 27, versículo 46, ele vai até profeticamente citar Salmos 22, 2, que diz assim: E perto da 9ª, das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui um fundido no hebraico com aramaico, tá? Mas Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Pergunta, mas de tamanha agonia, tamanho sofrimento dele, de todos os pecados do mundo, de todas as gerações, sobre os ombros dele, que não só o físico, mas o psicológico dele, o mental dele estava totalmente abalado. Mas isso, ele não fraquejou, ele apenas, Deus preservou aquele momento de sofrimento a ele, moê-lo, fazê-lo enfermar. Deus viu o sofrimento dele, mas ele provou o seu valor e recebeu o nome que está acima de todos os nomes, porque ele não tentou ser igual a Deus, como Filipenses 2 vai abordar, mas ele sofreu como homem e alcançou, o nome maior que de todos. E a compaixão de Jesus foi bem diferente da de Jonas, que não teve nenhuma. Em Lucas 23, Jesus mostra a verdadeira compaixão aos caídos como nós. Lucas 23, 33 e 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo suas vestes, lançaram sortes. Tá? Então eles, no 33 vai dizer: E quando chegaram ao lugar chamado da caveira, o Gólgota, ali o crucificaram, os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então Jesus, mesmo ali, estando em sofrimento, estando em angústia extrema, física, mental, ele se compadeceu e pediu para que Deus não imputasse culpa sobre aqueles que o crucificaram. Tá? E, por fim, em Mateus 28, 18 e 19, está uma consolação e uma esperança nossa. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, queridos e amados,
Jesus, ele está conosco até o fim, até a sua volta ou até a hora da nossa morte. Ele não nos desampara, mas basta que cremos nele, basta que confessemos o seu nome e pratiquemos das boas obras que ele fez. Assim como ele guardou as coisas de Deus, cabe a nós guardar também a tudo que ele pediu para guardar, como ele fez a vontade do Pai. Eu não faço a minha vontade, eu faço a do Pai, ele diz. A nós também. Nas lutas, nas batalhas, nas nossas tristezas, angústias, temores, nos nossos pecados, nos momentos que nós tropeçamos, nós temos que olhar para a cruz e olhar para o sacrifício dele e olhar que ele, ao terceiro dia, ressuscitou, depois de mais uns dias, por 40 dias, ele esteve por aqui ainda e apareceu para muitos, mas ressuscitou, subiu e diz que um dia vai voltar, mas que nesse inteirinho, nesse tempo entre ele voltar, ele estaria conosco, né? E vai estar conosco pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Nós nos apeguemos nessa mensagem, não sejamos errantes como Jonas, mas acertemos como Jesus e sejamos cristãos na concepção verdadeira da palavra, que são seguidores de Cristo, pois fazem o que ele fez, falam o que ele falou e andam como ele andou. Que as bênçãos dos altos céus cheguem na vida de vocês. Continue orando por nós estaremos orando por vocês, e continue acompanhando o ministério. Que Deus abençoe vocês, um sábado de paz, que Deus derrame mesmo shalom sobre a vida de vocês, paz perene, e que um dia nós possamos nos encontrar, se não nessa vida, na vida por vir, na vida verdadeira, na vida eterna. Amém? Fiquem com Deus. Jesus é convosco.